Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços digitais. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você pode ir também ao Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 ou então ao Facebook, Paulo Maciel da Rádio, no Facebook. E tem ainda o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Liturgia neste vídeo referente ao dia 16 de setembro de 2025, terça-feira, dia de São Cornélio, Papa, e São Cipriano, Bispo, foram mártires. Portanto, estamos na 24ª semana do Tempo Comum e uma missa especial neste ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Lucas. A cor é vermelha por causa do martírio dos dois santos. No rito temos a missa com o ofício da memória. A primeira leitura é a leitura da primeira epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 13. Caríssimo, eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem a sua casa, educar os filhos na obediência e castidade. Pois quem não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora, para que não se exponha à infâmia e caia nas armadilhas do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida nem a lucro vergonhoso. Possuam o mistério da fé junto com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Também as mulheres devem ser honradas, sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e saibam dirigir bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois os que exercem bem o ministério recebem uma posição de estima e muita liberdade para falar da fé em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 100, na Bíblia Vulgata, ou 101, na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 1 ao 2, AB, 2 CD ao 3 AB, 5º, 6º, refrão, 2 C. Viverei na pureza do meu coração. Repitamos. Viverei na pureza do meu coração. Eu quero cantar o amor e a justiça, cantar os meus hinos a vós, ó Senhor. Desejo trilhar o caminho do bem, mas quando vireis até mim, ó Senhor? Viverei na pureza do meu coração. Viverei na pureza do meu coração no meio de toda a minha família. Diante dos olhos eu nunca terei qualquer coisa má, injustiça ou pecado. Viverei na pureza do meu coração. Farei que se cale diante de mim quem é falso, e as ocultas difama seu próximo. O coração orgulhoso, o olhar arrogante, não vou suportar e não quero nem ver. Viverei na pureza do meu coração. Aos fiéis desta terra eu volto meus olhos, que eles estejam bem perto de mim. Aquele que vive fazendo o bem será meu ministro, será meu amigo. Viverei na pureza do meu coração. Repitamos! Viverei na pureza do meu coração.
Vamos agora aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho é escrito por São Lucas, capítulo 7, versículos do 11 ao 17. Primeiro a aclamação. Vamos recepcionar o Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levaram um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. E então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha aí, tem muita gente que pensa que só foi Lázaro que Jesus ressuscitou. Não, ele trouxe de volta à vida um homem morto, porque a mulher era viúva. Olha aí, vamos tratar disso daqui a pouco. Bem, vamos à primeira reflexão, que está no livro Palavra e Vida. Lucas capítulo 7, versículos do 11 ao 17. Jesus condoeu-se ao ver aquela mulher. Não lhe restava nada na vida, estava viúva e seu único filho estava ali, morto, a caminho do cemitério. No fundo, ela também estava morta, e não só sob o ponto de vista afetivo, visto que não lhe restava família. Estava morta sob o ponto de vista social, porque naquela sociedade uma mulher sem um homem, pai, esposa ou filho, que defendesse seus direitos, não valia muito. Mas Jesus se coloca ao lado dela. Então, onde reinava a morte, Jesus fez com que se apresentasse a vida e a esperança. No livro Dia a Dia com o Evangelho também temos uma reflexão sobre este caso. Jesus, seus discípulos e grande multidão deparam-se com um caso de extrema desolação. Uma senhora, tendo perdido o marido, perde também o filho único e o leva para sepultar. Por isso Jesus enche-se de compaixão e, sem que a viúva lhe peça, antecipa-se, interrompendo-lhe o choro. Detém o cortejo fúnebre e dá ao defunto a ordem de levantar-se. A palavra poderosa de Jesus restitui a vida ao jovem, devolve-lhe também a palavra. O morto sentou-se e começou a falar, e desencadeia o reconhecimento dos assistentes. Glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, Deus visitou o seu povo. É a mesma expressão que encontramos no Cântico de Zacarias, conforme Lucas capítulo 1, versículos 68 e 69. Deus, por meio de Jesus, visita o povo, dando-lhe liberdade e vida. Aqui no livro O Pão Nosso de Cada Dia, também temos uma reflexão sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos do 11 ao 17. A narração é exclusiva de Lucas, o evangelista que conta duas
ressurreições em seu primeiro livro e 2 no segundo. O primeiro é o Evangelho, o segundo, os Atos dos Apóstolos. O pano de fundo é dado pelas narrativas da ressurreição feitas por Elias. Se o episódio do centurião nos ensinou o que é a fé, o Evangelho nos mostra por que podemos ter essa fé. Primeiro porque Jesus se comove durante essa passagem, diante do nosso mal, e nos visita com sua presença. Depois porque ele é o Senhor, e a sua palavra é eficaz, capaz de salvar-nos até mesmo da morte. Ele de fato é o coração de Deus amor, que visita a nossa miséria, realizando o que foi dito por Zacarias, a bondade misericordiosa do nosso Deus, que vem visitar-nos como o sol resplandecente, para iluminar a todos os que jazem entre as trevas, sentados na sombra da morte. Se no sermão da planície falava-se da caminhada de fé de um israelita, agora se fala da caminhada de fé de todo homem, partindo da experiência e da esperança comuns a todos. O desejo de saúde e de vida sempre derrubado pelo poder da doença e da morte. Jesus fez a solene proclamação do reino, prometeu a felicidade aos pobres, famintos, e deu um mandamento da misericórdia. No episódio de hoje, mata a fome do mais pobre dos pobres, um morto, destituído de vida, faz graça e misericórdia ao menor de todos, ao extremamente pequeno, um menino morto, filho único de mãe viúva. Jesus faz, por primeiro, o que como Filho de Deus exigirá de todos. Ama os inimigos, que são aqui no caso pagãos, cuida dos pequeninos e acolhe os pecadores. Revela assim como é seu messianismo. Cumpre a promessa, o juízo, a salvação de Deus, movido pela sua misericórdia. Trata-se de uma narração querigmática. O crente vindo do judaísmo anuncia o evangelho ao não crente imerso no paganismo. O primeiro convida o segundo a participar do hino de louvor que se ergue do coração daquele que, movido só pela misericórdia, veio ao encontro da nossa miséria para vencer nossa morte. A ressurreição é desejo humano que não consegue traduzir-se em esperança, porque a experiência da morte destrói todo sonho neste sentido. A esperança humana de vida só pode brotar da promessa divina de ressurreição. Só o dom de Deus pode vir ao encontro do desejo do homem. A esperança é a última que morre, isto é, morre logo depois da morte. Mais que o poder do Senhor, a narração ressalta a misericórdia do Salvador. A misericórdia do Salvador, porém, o revela plenamente como Senhor. Ele é o Senhor de misericórdia, autor da vida, vencedor da morte. É a primeira vez que Lucas o chama de Senhor. Ao mesmo tempo, é com termos alusivos ao Senhor que Lucas descreve o menino morto, chama-o de filho unigênito, situa-o na porta da cidade, como na paixão, e Jesus manda que ele se levante, como se levantou um profeta, Jesus entre nós. Finalidade da narração pode ser suscitar a fé na misericórdia de Deus pelos pequenos e pelos que choram, por todo ser humano pequeno, impotente, perdido diante da morte, pequeno porque indefeso, indefeso porque impotente, perdido porque irremediavelmente podado no seu desejo de vida. Jesus dá esperança lá onde ninguém pode dá-la. É o que ele faz com o filho único de mãe viúva. É o que o pai fará com ele também, filho único de mãe provavelmente viúva, porque Deus é amor, e o amor dá vida, pois só o amor é mais forte que a morte.
Agora vamos aos santos do dia, vamos aos principais que são tema dessa missa do dia 16 de setembro. São Cornélio e São Cipriano. Aqui no livro Deus Conosco tem um resumo bem pequeno. São Cornélio e São Cipriano comprometeram-se inteiramente pela causa do Evangelho. São Cornélio foi papa, homem de alma desprendida e misericordiosa. Muitos cristãos se afastaram por causa da perseguição e ele muito trabalhou para reconquistá-los. Morreu no exílio. São Cipriano, bispo, antes era advogado e professor. Converteu-se aos 40 anos de idade. Trabalhou incansavelmente pela unidade da igreja. Não temeu testemunhar o Cristo no exercício de seu ministério e no martírio. Temos mais informação sobre São Cornélio, papa, que morreu em 253, e São Cipriano, bispo, que morreu em 258. Foram mártires, por isso a cor neste dia é vermelha. É uma memória obrigatória. São Cornélio lutou pela unidade da igreja. São Cipriano, bispo de Cartago, grande orador e mestre de moral, dedicou-se a organizar a igreja na África. De acordo com o site Canção Nova, a comemoração destes dois mártires, São Cornélio e São Cipriano, no mesmo dia, é muito antiga. O martirológio de São Jerônimo já os celebrava juntos. Essa data escolhida indica em particular a renúncia ao trono papal do primeiro e a morte do segundo por decapitação. Cornélio Papa, em Roma, no ano 251, após alguns anos de cargo vacante devido à perseguição de Décio, Cornélio foi eleito Papa, então, em 251. Era um romano, talvez de origem nobre, mas certamente reconhecido como um homem de fé, justo, amoroso. Contudo, a sua eleição não foi aceita pelo herege Novaciano, que se fez consagrar antipapa e promoveu um cisma precisamente na cidade de Roma. Cornélio, que apoiava à distância o bispo Cipriano, foi acusado de ser muito manso com os lapsos. Estes eram apóstatas que retornavam à igreja sem as devidas penitências. Estes voltavam às atividades simplesmente com a apresentação de um certificado de reconciliação obtido de algum suposto confessor. Além do mais, a história continua. Além do mais, uma epidemia abateu-se sobre Roma e depois teve início também a perseguição anticristã de Galo. O Papa Cornélio foi exilado e preso em Civitavecchia, onde faleceu em 253, mas foi sepultado nas catacumbas de São Calixto em Roma. Cipriano, bispo. Cipriano nasceu em Cartago, no ano 210. Era um hábil retórico que exercia a profissão de advogado. Certo dia, ao ouvir a palavra de Jesus, converteu-se ao cristianismo. Transcorria o ano 246. Graças à sua fama de intelectual, foi imediatamente ordenado sacerdote e consagrado bispo de sua cidade. Mas em Cartago a situação dos cristãos não era fácil. Agravaram-se as perseguições de Décio, depois de Galo, Valeriano e Galieno, todos lideranças políticas que perseguiam o catolicismo, o cristianismo. Assim, muitos fiéis, ao invés de morrer, decidiram voltar ao paganismo. Com o tempo, alguns se arrependeram, mas a conduta de acolhida e benevolência do bispo Cipriano com eles não foi aceita pelos mais rigorosos, chamados rigoristas. Muita gente não aceitou essa volta, simplesmente. Envolvido na contenda dos lapsos, lutou contra o padre Novato, que apoiava o antipapa Novaciano, e contra o diácono Felicíssimo, que havia eleito Fortunato como antibispo.
Olha, era uma situação difícil nessa época. Em 252, Cipriano conseguiu convocar um concílio em Cartago para condená-los, enquanto o Papa Cornélio, em Roma, confirmava a excomunhão deles. Durante a perseguição de Valeriano, o clandestino Cipriano retornou a Cartago para dar testemunho da fé, mas ali foi martirizado. É uma história complicada, hein? Mas são santos, São Cornélio e São Cipriano. Santa do dia 16 de setembro, Santa Eufêmia, virgem e mártir. Morreu mais ou menos no ano 303, suportou cruéis suplícios até a morte em Calcedônia, atual Turquia. Santo do dia 16 de setembro, São Niniano, de Galloway. Foi bispo. Morreu mais ou menos no ano 432. De origem britânica, levou o povo dos Pictos, no sul da Escócia, a abraçar a fé, tornando-se o primeiro bispo de Galloway. Santa do dia 16 de setembro, Santa Ludmila, mártir, morreu em 921. Foi duquesa da Boêmia, batizada por São Metódio. Dedicou-se às obras de caridade, edificação de igrejas e à propagação da fé. Quando se encarregou da educação de seu neto, São Venceslau, Santa Ludmila foi assassinada por ordem de sua nora. Santa do dia 16 de setembro é Santa Edith, virgem, morreu em 984. Foi educada no mosteiro de Wilmington, na Inglaterra, onde decidiu abraçar a vida religiosa. Destacou-se por sua humildade e abnegação, chegando a recusar várias vezes o cargo de abadesa. Santo do dia 16 de setembro é São Vital, abade, morreu em 1122. Renunciou aos encargos terrenos e fundou um mosteiro em Savigny, na França. Ali reuniu numerosos discípulos. São Vital, abade, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 16 de setembro é São Martinho de Finochosa. São Martinho de Finochosa. Foi bispo e abade. Morreu em 1213, abade do mosteiro cisterciense de Santa Maria de Huerta, na Espanha. Ele foi ordenado bispo de Sigüenza, onde se esforçou em reformar o clero. Santo do dia 16 de setembro, São João Macias, religioso, faleceu em 1645. Foi irmão leigo no convento dominicano de Lima, no Peru. Distinguiu-se pela piedade e caridade, promoveu obras assistenciais que se estenderam por outros países latino-americanos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, pois afinal de contas vem do nosso Pai Celestial, que é onisciente, ele sabe tudo, é onipresente e onipotente. E agora eu clamo, também do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, seja batizado, acredite em Jesus como Deus, como de fato ele é, no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, nosso santificador. E também arrependa-se dos seus pecados, para não morrer em pecado grave e não se salvar. Pense nisso. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6/, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.
E o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio.